Não adianta tu ter uma baita de uma marca, posicionamento, todo mundo conhece, e tu não ter um canal de vendas adequado. E também não adianta ter um canal de vendas adequado se tu não se posiciona como marca. Existe até hoje, acho que um pouco de, não preconceito, mas algumas pessoas pensam que Shopify é uma plataforma de dropshipping, né? Proporcionalmente ao recurso que ela gera, ela não investe em marketing, ela é uma plataforma de produto. E o brasileiro adora um marqueteiro. Opa! Entende? Sim. Então, a Shopify, em termos de infraestrutura, não há plataforma igual hoje no mundo. Uma plataforma global, é a maior empresa do Canadá, avaliada em 180, 190 bi de dólares no IPO de Nova York. Tá, o cliente pagou. Pagou. E agora? Para onde que vai esse pedido? Vai para o WMS do galpão? Vai para a expedição? Quem que vai fazer a expedição? Quem que vai empacotar? Quem que vai emitir a nota? Quem que vai imprimir a etiqueta de postagem? É transportadora? É correios? Como é que faz? E a troca e devolução? Esse pedido vai para onde? Logística reversa? Atendimento? Reclame aqui, Procon? Cara... Bem-vindo ao Fortify, podcast sobre e-commerce de alta performance. Estamos aqui hoje no episódio da Fortify com o Eneu, cofundador da Check Commerce, é uma das maiores agências Shopify nível Latam, como membro do Conselho Mundial da plataforma. Obrigado, Eneu, pela presença, é um prazer te receber aqui, meu Valeu, meu querido. Parceiro de longa data. Maravilha. Conheço posso dizer seguramente aí quase uma dezena de anos, 10 anos. E, Eneu, o que mudou no e-commerce de quando você começou a trabalhar, que já faz uma longa data até hoje? O que você percebe que mudou? Principalmente ali a empresa que está no varejo, que já talvez tenha uma operação loja física, quer ir para o digital, o que você percebe? Cara, obrigado primeiro aí pelo convite, sabe, a admiração que eu tenho aí com o teu trabalho, né, tu como pessoa também. Eu falo tu porque tu sabe que eu sou do sul, né? Então sou de Floripa. É da ilha. Da ilha. A Check tem 11 anos, fazendo esse ano, né? E desde que eu entrei na empresa ali como sócio, né? Eu tenho sócios comigo na empresa. E quando o fundador, que é o Érico, ele fundou a empresa e eu entrei nessa parte comercial, assim, inicialmente a gente já percebeu as demandas que o mercado precisava com relação ao entendimento do projeto como um todo e não somente uma implantação pontual. Então, o Érico, quando fundou a empresa, ele sempre teve a ideia de conhecer o processo como um todo para entregar projetos com mais qualidade. Foi assim que a Check nasceu. Então, eu sempre brinco também nas reuniões que é muito difícil tu ensinar alguém a jogar bola sem nunca ter jogado bola. É muito difícil tu ensinar alguém a fazer um e-commerce se tu nunca fez, tu não trabalha no dia a dia, tu não sabe como é que é a operação. Então a gente sempre pensou nisso para a Check. Cara, como é que a gente vai construir uma loja se a gente não sabe operar ela? E o e-commerce é muito complexo. A venda digital é muito complexa. Sim. Tu precisa construir uma identidade de marca, tu precisa construir a loja, tu precisa se posicionar, tu precisa vender, tu precisa atender os pedidos, tem fluxo fiscal tributário, tem atendimento, pré e pós-venda, troca de devolução. Cara, é tanta coisa, isso que eu nem vou entrar na cadeia de logística, que é gigante também. Pô, como é que a gente vai criar um projeto, né, se a gente não sabe operar? E aí a gente começou a operar, de fato. Então a gente já nasceu uma empresa de ponta a ponta, então a gente fazia as campanhas, a gente sabe o que é subir uma Black Friday. A gente sabe o que é operar uma Black Friday, o que é fluxo tributário fiscal, motor fiscal, essas integrações de sistemas, né? Então, com isso, a gente foi ganhando uma riqueza muito grande no dia a dia, que virou um laboratório vivo pra gente, de como construir um projeto com muita qualidade. Foi assim que a gente nasceu. E a gente percebeu que os clientes, e isso tem até hoje, muita dificuldade em juntar todas as informações que são necessárias para gerir o e-commerce. Sim. Porque não é só criar a loja, depois tu tem que vender. E não é só vender, depois tu tem que entregar aqueles pedidos, tu tem que operar, né? Então, quando tu perguntou ali o que o varejista, né, o que a empresa está precisando hoje para o e-commerce, cara, é ter um conhecimento total de ponta a ponta com muita qualidade de mão de obra. Quem que está operando? É um canal de vendas. Sim. Se tu não colocar uma qualidade na mão de obra, tu vai estar colocando num canal que é um canal de receita, tu vai estar priorizando outras frentes e não aquela qualidade que o canal precisa, que é cuidar de ponta a ponta. Então, sim, são muitas condicionantes que precisam ser cuidadas.
tem especialidade para todas essas áreas, né? Toda a parte de ads, toda a parte de categorização, filtro, busca, posicionamento de marca. Tem muitas frentes para ser cuidada, fora essa parte de operação logística. Então, o que o mercado está mais carente, está buscando, é qualidade nessa mão de obra. Muito difícil de achar hoje uma qualidade de mão de obra, né? E a Check nasceu exatamente para suprir essa necessidade de forma muito modular. Então, assim, todos os nossos clientes hoje, eles têm time próprio, têm time interno. Sim. A gente tem cliente com 50 pessoas na área própria, né, no time interno. Mas, mesmo assim, precisam de qualidade no entendimento da tecnologia, da plataforma. A gente começou a se especializar em Shopify desde muito cedo, desde que a gente conheceu, né, a Shopify, a gente acabou se especializando nela porque a gente viu ali algo diferente na plataforma, isso 8 anos atrás. E a gente começou a se especializar muito e olhar a plataforma como um modelo de negócio e não somente como uma plataforma. E vocês apoiam também na parte estratégica para o cliente? Imagina, vamos falar aqui uma marca, sei lá, de sapatos. Era uma indústria de sapatos e ele sabe que ele quer, até às vezes tem uma operação pequena no digital, ou ele está com e-commerce ali engatinhando, não consegue alavancar. Como funciona? Vocês apoiam não só na implantação da plataforma, integração ali com o ecossistema de ERPs, CRM, mas e a parte estratégica? Se o empresário, muitas vezes, ele não entende nada do canal, né? Vocês conseguem apoiar ele também na estratégia, na mídia online? Como que funciona ali, uma vez que isso já funciona antes na fase de projeto, olhar para a persona, para o mercado do cliente? Como que vocês atuam nessa parte? Essa pergunta é muito boa, porque ela também tem algumas interpretações no mercado. Sim. A gente sempre faz um comparativo de duas linhas muito tênues que tem no e-commerce, que é posicionamento de marca, branding, e canal de vendas mesmo. Sim. São dois trabalhos em paralelo. Então, assim, é o que eu sempre falo. Não adianta tu ter uma baita de uma marca, posicionamento, todo mundo conhece, e tu não ter um canal de vendas adequado. E também não adianta ter um canal de vendas adequado se tu não se posiciona como marca. Então eu sempre dou esse exemplo, né? Todo mundo sempre pergunta aquela pergunta do milhão. Eneu, se a gente investir 10 mil, quanto que a gente vai vender? É sempre a mesma pergunta. O pessoal quer muito resultado, mas sem entender o caminho, né? Então, se eu botar 10 mil, quanto que eu vou vender? Cara, o dinheiro, ele depende para cada empresa. Eu sempre dou o exemplo. Tem lá o Jojo Tênis e tem a Nike. Os dois investem 10 mil reais. Quem que vai vender mais em cima desses 10 mil? A Nike ou a Jojo Tênis? A Nike, que construiu marca. A Nike, porque tem uma construção de marca. Quando tu recebe um anúncio da Nike, é diferente de um anúncio da Jojo Tênis. Sim. Nem sei se existe, né? Tomara que não exista. Tomara que não exista. Mas é muito difícil essa compreensão, porque tem muitas marcas muito legais que têm um posicionamento e que não tem um canal legal, estruturado, com categorização, filtro, busca, SEO, ads, bem estruturado, né? Atendimento também. Porque também não adianta tu ter uma baita de uma marca, tu ter um canal de vendas e depois não entregar bem. Sim. Pô, quantos pedidos eu recebi de grandes marcas, cara, ruins, assim, atendimento ruim, devolução ruim, o pacote veio todo amassado. Marcas grandes, cara, sabe? Então, assim, criar uma experiência de marca, criar uma experiência na venda e na hora de entregar o produto, falharam. Então, por isso que é muito complexo a venda online, porque não adianta tu ter uma baita de uma marca, uma baita de um canal e não atender bem o cliente no final. Então, é sempre um acompanhamento de todos os processos. Na Check, a gente avalia o todo. E a parte de estratégia, quando a gente é contratado para isso, porque, como eu te falei, a gente é modular, então tem cliente que a gente faz, tem cliente que a gente não faz, mas os clientes que nos contratam para fazer estratégia, a gente olha, logicamente, a estratégia de marca, que é muito importante, então esse direcionamento para onde que a marca quer caminhar, isso é muito importante. Sim. No e-commerce, grade de produto, mix de produto, preço, tem que ser competitivo, né? Até a estratégia logística também. Não adianta ter um baita de um produto, ter um preço bom, mas o frete é caro. Ou então atrasa na entrega, né? Então, quando a gente entra na estratégia, a gente olha também essa camada, apesar de não ser responsabilidade nossa, porque a nossa responsabilidade é gerar resultado naquele canal. Sim. Então, toda essa parte de campanha, ads, SEO, CRO, CRM, isso a gente faz aqui dentro da Check. Qual que é a vantagem? A gente domina, além desse serviço, a gente domina a plataforma. Sim. Então, isso também
É uma questão bem complexa, porque o que a gente percebe das agências de performance que não dominam a plataforma é que elas não sabem implantar as estratégias dentro da plataforma, motor de promoção, sim, automações, notificações, né? E a vantagem que a gente tem é que a gente domina Shopify. E aí, como a gente trabalha exclusivamente com Shopify, é a plataforma que a gente usa no nosso dia a dia, quando a gente vai implantar um projeto, quando a gente vai fazer uma estratégia digital, ela já está muito alinhada com a plataforma, então a gente consegue usar os melhores recursos, sim, de forma mais ágil na plataforma, né? Sim. E como que funciona hoje? Eu imagino que a gente tem visto muitas marcas que querem se internacionalizar, né? Ele quer vender para os Estados Unidos, quer vender América Latina, e o plano da Shopify, isso é muito fácil, né? Uhum. Como que um empresário ali que ele, às vezes ele tem um baita sapato, usando ainda um exemplo de um sapato, um produto que é diferenciado, como que ele pode fazer para, com um investimento que não é proibitivo, né? Como, sim, que ele pode atingir esses outros mercados, né? Como que seria isso com a Shopify? Cara, esse é um ponto também muito legal de tocar, porque é uma mística ainda no mercado, a internacionalização das marcas, né? Há uns anos atrás, a internacionalização era bem complexo, era custoso, era difícil os acessos aos fornecedores lá fora, né? Sim. A Shopify quebrou uma série de barreiras. Eu acho que até é legal depois falar um pouco da história da Shopify, mas para entender esse contexto, né? Mas quando a Shopify entrou no Brasil, ela trouxe a internacionalização de uma maneira muito natural, porque ela já é uma plataforma global. Sim. Então, na Shopify, tu tem duas formas, não obrigatoriamente no Plus, mas tu tem duas formas de ir para o internacional. Sim. Tu pode fazer... duas formas é o centro, né? Depois tem várias segmentações dessas duas formas, mas eu vou centralizar aqui também para não se estender muito. Mas ou tu vai pelo Shopify Markets. Então, o Markets tu tem uma loja no Brasil, vou exemplificar, né? Tu tem uma loja no Brasil e tu quer explorar o mercado da Argentina. Sim. Então, o teu estoque está no Brasil, a tua loja é brasileira e tu quer explorar o mercado argentino vendendo na moeda local e com o idioma local. Tá. Né? Sim. Então, tu abre o Shopify Markets, a tua loja continua sendo a do Brasil, porém, tu tem um catálogo estendido lá na Argentina. Loja.ar, por exemplo, né? Então, .com.ar, né? Ou enfim, tu vai ter um domínio argentino, a loja estendida para a Argentina, vendendo o catálogo para a Argentina, tá, em moeda local e idioma local. Isso é possível no Shopify Markets. Porém, é um espelho da loja do Brasil. Tu continua tendo a loja do Brasil, o produto sai do Brasil, então tu faz um cross-border, né? Sim. Tal. E tu faz isso expandindo o teu mercado, sem sair do Brasil. Certo. Então tu pode vender na Argentina, na Colômbia, em qualquer lugar do mundo, tendo uma loja no Brasil, fazendo cross-border, né? Tá. Então vendeu, manda para lá, despacho internacional. Tá. Essa é uma opção. Sim. Mais simples, né? E a Shopify disponibiliza isso em todos os planos. No Shopify Plus, tu consegue ter a loja de extensão. Certo. A loja de expansão, ou loja de extensão, enfim, loja de expansão, no Plus tu tem até 10 lojas disponíveis. Então tu tem a matriz, né? Chama de matriz, é a principal, e mais 9 lojas de expansão. Ou seja, exemplo, temos clientes aqui como Patibô, Stanley, que tem lojas no Brasil e fora do Brasil e usam um plano Plus. Tá. Isso é uma loja de expansão, ou seja, a Patibô tem uma loja no Brasil, tem um projeto Plus, né? Ela tem uma conta Plus, tem uma loja no Brasil e uma loja nos Estados Unidos. Certo. Elas são lojas independentes. Então eles fizeram uma expansão para o mercado americano, né? Na verdade eles já tinham uma loja nos Estados Unidos e expandiram para o Brasil, né? Porque no Brasil eles eram VTEX e migraram para Shopify. Mas eles têm duas contas e uma conta Plus e 2 lojas independentes. Então qual que é a diferença básica do Shopify Markets? É que a loja nos Estados Unidos e a loja do Brasil, elas são totalmente independentes, com cadastros diferentes, com estratégias de marketing diferentes, automações diferentes, notificações diferentes, elas são independentes. Um outro e-commerce, outro RP, tudo? Pode ser outro RP, pode ser tudo, mas são coisas independentes, só que elas estão dentro da mesma conta. No Shopify Markets é diferente, é um espelho
da loja que tu tem no Brasil. Então tudo que tu faz no Brasil reflete nesses outros locais, respeitando a moeda e respeitando o idioma. O SEO, ele é impactado? Se você Cada local vai ter o seu, mas logicamente quando tu tem uma loja de expansão, isso é muito mais fácil de manusear, né? Sim. Mas a Shopify dá essas duas possibilidades. Então, por exemplo, eu quero testar o mercado da Itália. Cara, tu tem uma loja Shopify Market na Itália, é muito rápido. Antigamente, tu tinha que viajar, tu tinha que conhecer um fornecedor lá. Tem 2 formatos de logística, né? A gente chama de overseas, que é tu tem um estoque dedicado no local. Então, eu quero ir para a Itália, eu tenho um fornecedor na Itália que vai armazenar os meus produtos. Sim. Ou nos Estados Unidos, né, que é mais comum iniciar nos Estados Unidos. Então, o overseas são logísticas que tu consegue ter uma expansão também do teu centro de distribuição. Sim. E o cross-border, não. O cross-border, o produto continua no Brasil. E ele é despachado do Brasil. Então, tem, lógico, todo uma configuração que precisa ser feita, impostos, tributação, tudo isso, né? A gente tem, né, diversos parceiros aí que atuam com isso, mas são 2 formatos diferentes para internacionalização. A Shopify possibilita isso de forma nativa, por ser uma plataforma global. Então, quem quer internacionalizar a sua marca, na Shopify é muito mais fácil, porque ela já é nativa, ela já oferece os recursos nativamente. Perfeito. E você falou de voltar um passo atrás e contar um pouco a história da Shopify, né? Eu me lembro que antigamente parece que Shopify existe até hoje, acho que um pouco de, não preconceito, mas algumas pessoas pensam que Shopify é uma plataforma de dropshipping, né? E conta aí pra gente, né? Você que tem toda essa vivência na plataforma, como principalmente que ela se tropicalizou, né? Como que veio pro Brasil e tá tão presente aqui, um pouco do ecossistema de aplicativos também. Qual que é hoje Conta um pouquinho dessa história, né? Deixou de ser aquela plataforma de dropshipping para ser hoje uma potência que é, né? Cara, essa pergunta também, hoje tá fazendo um monte de pergunta legal, né? Mas essa pergunta também é muito boa porque a Shopify, ela é uma plataforma que ela não investe em marketing. Sim. Proporcionalmente ao recurso que ela gera, ela não investe em marketing, ela é uma plataforma de produto. Certo. Então o investimento dela é basicamente em produto, em infraestrutura. E isso gera, por exemplo, essa dúvida das pessoas. Como é que a Shopify é a maior plataforma do mundo e aqui no Brasil a gente nem sabe? Tem gente que nem sabe o que é a Shopify, mas é a maior plataforma do mundo, porque ela investe em produto, né? E quando tu conhece o produto da Shopify e a forma como ela divulga a expansão das suas lojas é através de parceiros, por isso que foram feitas as parcerias que foram feitas na América Latina para expandir a área comercial da Shopify, porque a área comercial da Shopify são os parceiros, entende? Então, quando tu faz essa expansão através de parceiros, tu consegue ter capilaridade. Ela não investe em marketing, mas investe no canal de parceiros. Sim. Beleza. A Shopify é uma plataforma canadense. É a maior empresa do Canadá. Então, esses big numbers, essa dimensão da Shopify é muito importante que o mercado brasileiro consiga entender. Tanto que o desafio que a gente tem e a nossa missão como empresa, como partner da Shopify, é doutrinar o mercado para que ele entenda o tamanho da Shopify. Se pesquisar, logicamente vai descobrir isso. Mas, cara, a gente tem plataformas no Brasil extremamente agressivas em marketing, né? Que não tem uma infraestrutura tão boa, mas que investem muito em marketing, e o brasileiro adora um marqueteiro. Opa! Entende? Sim. Então, a Shopify, em termos de infraestrutura, não há plataforma igual hoje no mundo. Uma plataforma global, é a maior empresa do Canadá, avaliada em 180, 190 bi de dólares no IPO de Nova York. Sim. 20 mil... funcionários, mais de 5 mil desenvolvedores, né? Investe por ano 1,7 bi de dólar em tecnologia. Isso é muito mais do que o custo da maior plataforma da América Latina. Então, assim, para te ver o tamanho da plataforma. E esse investimento, quando cai no Brasil, impacta o mercado. A plataforma que dominava o mercado no Brasil, ela... Pode falar nomes ou é melhor não? Eu acho que a gente pode pensar em... Não sei, tu que sabe. A gente pode falar nomes, acho que não tem nenhum problema. A gente não vai sofrer uma ação por isso? Não, claro que não. É público, né? É público, é. Então, assim, a VTEX, ela sempre dominou muito o mercado brasileiro. Primeiro, porque ela tinha uma boa tecnologia, até então,
Isso tô falando de anos atrás. E ela não tinha concorrente. As outras plataformas menores, elas nunca bateram de frente com a VTEX, porque ela sempre foi uma boa plataforma, que entregou muito para o Brasil, mas que não tinha concorrentes. Se fosse há 5 anos atrás, se a gente estivesse fazendo esse podcast há 5 anos atrás, talvez eu não teria tanta segurança para falar da Shopify, porque ela não estava tropicalizada. Sim. Mas de 4 anos para cá, a Shopify começou a olhar para o mercado brasileiro, e é muito difícil, quando ela se tropicaliza, tu bater de frente com uma plataforma como essa. Então, o que a VTEX está sofrendo hoje é uma concorrência muito forte, quase que desleal, porque o investimento em tecnologia é 100 vezes maior do que ela faz. Então, acaba tendo um movimento muito grande de migração de VTEX para Shopify por conta disso. Por conta de infraestrutura, redução de TCO, a gente estava conversando isso hoje, ali em cima, né? Todo mundo pergunta, por que a VTEX é mais cara do que a Shopify, né? Será que é melhor? Cara, não é que é melhor. É que alguém tem que pagar essa conta. A VTEX tem 2.500 usuários, a Shopify tem 6 milhões de usuários. A conta é simples. A fatura tem que ser dividida, né? Tem que ser dividida. É uma plataforma global. É muito difícil de competir. São 2 SaaS e alguém tem que pagar a conta. Então a Shopify traz uma redução muito grande por conta disso e uma infraestrutura muito mais robusta. A partir do momento que ela se tropicaliza, e aí quando a gente fala tropicalização é meio de pagamento, ERP, atendimento, frete, logística. Quando ela começa a se tropicalizar com as APIs muito boas para integração, ela começa a ganhar mercado. Sim. Então a gente vê movimentos como Patibô, como Alpargatas, né, indo para Shopify, Amaro, Samarché, Samsonite. Aí tu vai vendo os movimentos grandes, Stanley, né? Movimentos grandes que realmente, né, tornam muito forte o mercado da Shopify, porque como tu falou, lá no início ela era uma plataforma de dropshipper, não só para dropshipper, mas para que qualquer micro e pequena empresa pudesse criar o seu e-commerce. Foi assim que a Shopify escalou. Sim. Porém, ela foi crescendo muito enterprise. Tanto que esses grandes cases que eu citei, tem milhares, né? Se a gente for pegar internacionalmente, Netflix, loja do Messi, Real Madrid, Barcelona, Unilever, Ford, cara, tantos, né? Kim Kardashian, a loja da Kim Kardashian, que é a KKW, é a loja de cosméticos, cara, é uma loja gigante, Rihanna. É muita coisa que tem em Shopify pelo mundo, empresas grandes, né? Aqui no Brasil, aí falando particularmente da nossa base, a gente fez um projeto da Boca Rosa, ela vendeu, isso é público, né? Porque ela divulgou, né? Ela fez 5 milhões em 4 horas, 20 mil pedidos em 4 horas, numa live. O próprio e-commerce do Alok, né? É super recente o projeto. Exato, tá voando, né? Do Alok, sim. O próprio projeto da Stanley, a Stanley já era Shopify fora do Brasil, né? São 17 países, então aqui no Brasil migrou para Shopify também. O case da Alpargatas, cara, um case gigante, era um dos maiores cases da VTEX, aí foi para Shopify no começo do ano passado. O que a gente vê é uma migração muito grande por conta de infraestrutura que a Shopify está oferecendo para essas empresas. E facilidade também de operação, né? Muito. As APIs, gestão, é uma infraestrutura muito robusta, ela é um comércio unificado. Né? Recentemente a gente fez um projeto com a Cielo, inclusive para trazer o POS da Shopify para o Brasil, né? Então o POS da Shopify, que já funciona super bem fora do Brasil com Shopify Payments, mas no Brasil ele ainda não funcionava 100% nativo, agora ele funciona 100% com o Cielo, a gente já está desenvolvendo com outras também, mas hoje já está rodando com a Cielo. Sim. Então a omnicanalidade, o comércio unificado, que para outras plataformas não existe, porque tem que integrar, fazer gambiarra, pegar o integrador, a Shopify já tem isso. Esses são os diferenciais da plataforma para oferecer um diferencial, que é o comércio unificado, né? Quando você fala, vocês têm notado também um bom aumento de performance, né? Taxa de conversão, diminuição de custo por clique. Isso é geral, né? Praticamente a empresa migra de uma plataforma X para Shopify
A gente até tem alguns estudos de 3 meses antes, 3 meses depois. Isso tem sido basicamente uma regra, né? Crescimento de performance é uma premissa que a gente pode adotar quase como uma regra, né? Sim. Quem vai de outra plataforma para Shopify. Sim, a gente tem visto, principalmente de migração de VTEX, assim, um ganho de 30% a 40% de performance orgânica, né? Isso é bem considerado, principalmente para quem já fatura acima de 1 milhão, né, mês. Mas independente do tamanho, a performance, é importante entender o porquê da performance da Shopify. A Shopify é uma plataforma performática por conta da infraestrutura dela. Certo. Então, taxa de carregamento de página, velocidade, essas questões todas elas funcionam na Shopify de forma muito ágil por conta da infraestrutura, né? A infraestrutura que a Shopify oferece, quem tiver oportunidade aí, que estiver escutando e tiver a oportunidade de entrar no painel da Shopify, já vai ver claramente a diferença. Então, a página, o carregamento da página é muito rápido. O abandono de carrinho que tu consegue fazer nativamente, o trabalho de abandono, sim, é muito rápido, nativo na Shopify. Ela tem app de busca nativa, que faz recomendação de produto. Ela tem 8 milhões de taxonomias cadastrada com base no Google, porque a Shopify tem integração nativa com o Google e Meta. Não é via planilha, não é nada. É via API. É via app. Tu entra no admin da Shopify e integra e configura o teu Google e o teu Meta. Então, essas questões, fora IA, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui, que eu ficaria o dia inteiro falando da IA da Shopify, que é o Sidekick, mas essas questões vão proporcionando uma performance, uma velocidade muito grande. A Shopify não precisa de gambiarra, ela não precisa de ficar um monte de plugin, um monte de integração externa, coisas que vão deixando pesada a infraestrutura. A Shopify é tudo nativo. Então, até os aplicativos, que isso também é um tema, tá? Todo mundo fala, mas tem aplicativos na Shopify. Cara, aplicativo é diferente de aplicação. Eles chamam aplicativo porque sim, a Shopify tem uma Shopify App Store, muito similar à ideia da Apple, né? Que tem mais de 10 mil aplicativos lá dentro. Só que não são aplicativos, o nome aplicativo é usado por questão de mercado, mas na verdade são aplicações. E aplicação é diferente de plugin, porque a aplicação ela está dentro da infraestrutura da Shopify. Sim. Ela está homologada na Shopify. Tá. A gente fez, né, algumas homologações, a gente faz homologação de soluções na Shopify, temos 12 inclusive próprias nossas, homologadas na Shopify. As APIs da Shopify são abertas, só que tu usa uma parte delas. Se tu quiser homologar e se tornar um app homologado, tu tem que fazer uma homologação, tu passa por um compliance, tu passa por todo um processo para te poder homologar o teu app. E o teu app que é quase usado em todos os projetos, assim, qual fala um deles? Que é cara, o largamente utilizado é o MS, né? O MS hoje é o nosso principal produto, assim. Sim. A gente tem uma plataforma de gestão chamada plataforma Check, sim, que a gente usa, todos os nossos clientes usam. Hoje, a nossa base de apps hoje tem mais de 800 lojas usando Shopify, certo. Usando a nossa galeria de apps, né, de soluções. Sim. Eu diria que tanto o OMS quanto a plataforma Check são os nossos carros-chefes hoje. Sim. A gente desenvolveu outras soluções, regionalização de preço, frete inteligente, checkout ampliado, métricas. A gente tem alguns apps bem bacanas, mas o OMS e a plataforma Check é o diferencial que a gente vê assim. E são aplicações. Então, por exemplo, o OMS ele é built for Shopify. Ele tem um diamante, que é uma certificação, sim, porque ele foi construído para estar dentro da infraestrutura de painel da Shopify. Tu entra no painel da Shopify Admin, tu configura ele ali dentro. Incrível. Então, assim, tu não precisa fazer uma integração, um plugin. Por que a gente chama que nosso OMS ele é diferente das outras integrações? Quando tu vai buscar um integrador, ele pode até integrar o teu ERP na Shopify. Mas quando tu usa o nosso OMS, a configuração é feita dentro do admin. Tá. A gente usa a infraestrutura da Shopify. Sim. Isso faz toda a diferença para fazer fluxos, para criar regras. É muito mais segura essa integração feita por um OMS homologado. E o nosso OMS é o único no mundo homologado.
Queria saber como que tem sido isso, né? O empresário, ele quer terceirizar a operação do e-commerce dele, ele não quer montar um time de atendimento, ele não quer se preocupar com devolução, com logística, né? O tal do pick and pack. Como tem sido o full commerce de vocês lá da Fullcom? Beleza. Cara, a gente começou originalmente como um full commerce. Porque, como eu te expliquei lá na origem da empresa, a gente sempre fez de ponta a ponta. Então a gente criava a loja, gerava as vendas, atendia o pedido. Check Store chamava. Check Store, né? Tem história, hein? Exato. Então a gente sempre fez de ponta a ponta. O full commerce, ele atende nesse formato, né? Toda essa parte de faturamento, emissão fiscal, troca, atendimento, isso tudo a gente fazia internamente. Lá atrás, a gente tinha o nosso próprio galpão logístico. A gente começou com o galpão logístico porque a gente queria entender mesmo como é que fazia. Aquilo que eu falei lá da bicicleta e do futebol. Cara, difícil, né? A gente operar sem viver ali o dia a dia. Cara, como é que é operar? Como é que é pallet? Como é que é fazer troca? Como é que é o atendimento? Só que rapidamente, no primeiro ano, a gente já percebeu que a gente não era um operador logístico. Primeiro porque, cara, não dá dinheiro. Então a gente se incomodava muito, não do nosso tamanho, né? Lógico que um grande operador, enfim, né, tem o seu negócio e com certeza dá muito dinheiro, mas a gente viu que naquele formato não estava dando certo. E a gente é uma empresa de tecnologia. A gente não era um operador logístico. Então, cara, a gente estava contratando maquinário, porta-pallet, sabe? A gente estava investindo milhões naquilo ali e não era o nosso core. Então a gente começou a terceirizar a operação para operadores que é o core deles. Sim. Né? Então hoje a gente tem vários operadores que são grandes operadores que trabalham com isso como um core mesmo do negócio e não mudou nada pra gente. A gente continua oferecendo as mesmas soluções. A única diferença é que a gente não armazena. Tá. Né? Então a Fullcom, ela nasceu muito para resolver os problemas pós-checkout. Porque ela, é como eu falei, tu cria a loja, tu gera vendas e depois tu tem que atender os pedidos. Sim. E atender o pedido é o pós-checkout. Tá, o cliente pagou. Pagou. E agora? Para onde que vai esse pedido? Vai para o WMS do galpão? Vai para a expedição? Quem que vai fazer a expedição? Quem que vai empacotar? Quem que vai emitir a nota? Quem que vai imprimir a etiqueta de postagem? É transportadora? É correios? Como é que faz? E a troca e devolução? Esse pedido vai para onde? Logística reversa? Atendimento? Reclame aqui? Procon? Cara... É um bicho muita cabeludo. coisa, é um bicho cabeludo. Se tu trabalha com uma operação grande mesmo, acima de 200 pedidos dia, cara, tem sérios gargalos aí que podem comprometer muito uma operação. Sim. Então a Fullcom, ela veio muito para resolver essas dores. O OMS veio para resolver a parte de integração. O que a gente percebeu, né? Antes da Fullcom, antes do OMS, as integrações eram muito rasas, dava muito problema de integração. Então, muita falha, muito problema. A gente homologou um OMS, porque a Shopify ela já tem os recursos adequados para fazer isso, e começou a resolver esse problema da operação para emissão fiscal, regras de negócio, múltiplo centro de distribuição, retirada em loja, entrega local, né? Regras de roteirização. Então, eu quero que o meu pedido... tenho 10 galpões, né? 10 centros de distribuição, 10 lojas. Eu tenho um centro de distribuição e 9 lojas, por exemplo. Eu quero que todo pedido do CEP tal saia da loja 7. Mas eu quero primeiro garantir se tem o estoque. Se tem o estoque, sai da loja 7. Se não, sai do galpão. Essas regras o nosso OMS faz. Legal. Entende? Então, essas regras que são muito particulares, principalmente quem tem B2B ou quem tem franquia, quem tem loja própria, quem tem loja física, o OMS foi resolvendo. A Fullcom, o foco dessa frente de negócio que a gente tem é unicamente para resolver problemas de operação, problemas pós-checkout. Tá? Então, assim, a nossa responsabilidade como Fullcom é olhar para soluções pós-checkout. Qual é o problema que tu está tendo na operação? É isso aqui, por exemplo. A gente fez a loja da EFIS lá da Forte Leve e eles tinham um problema de regionalização na Vetex. Eles não conseguiam regionalizar o preço. Então eles têm um produto em São Paulo é um preço, um produto em Santa Catarina é outro, um produto no Paraná é outro. E no Google Shop, hein? E no Google Shop, como é que faz? Né? Então, a gente conseguiu resolver. Eles ficaram 1 ano tentando resolver na Vetex, não conseguiram, e a gente resolveu em 2, 3 meses. Isso aí foi público, o proprietário inclusive declarou isso aí, a gente tem gravado, inclusive. Maravilha. Então a gente resolveu uma dor.
que era a regionalização, né? A Fulcom, ela olha para solucionar problemas, né? E esses problemas geralmente são de integrações. Então, por isso que o OMS começou com o OMS, mas depois a gente foi abrindo outras frentes ali dentro da Fulcom, né? E vocês têm também, por exemplo, alguns casos rodando onde vamos supor, uma loja que ela tem 10 franquias, vamos usar o termo franquia. Ele tem 10 cidades, e ele pode usar o PDV da Shopify, correto? Mas essa parte de comprar e retirar na loja mais perto, como que hoje uma empresa que tem várias lojas físicas, ela pode se beneficiar de um plano da Shopify? Como que vocês fazem isso? A Shopify, dentro dos planos dela, né, nem vou falar do Basic, porque o Basic não só atende as micro e pequenas, mas falando do Grow, do Advanced e do Plus, no Grow e no Advanced, a Shopify disponibiliza até 10 locais. Sim. Então, esses locais podem ser centros de distribuição, podem ser retirados em loja. No Plus, ele já sai já parte de 200. Sim. Então, se tu tem uma grande franqueadora, caso a gente tem clientes que, como eu te expliquei ali, a gente tem cliente com 800, 1000 franquias, né? Então, o Plano Plus, ele pode chegar até 1000 franquias, até 1000 locais. Eu ouvi falar que depois de 1000 você pode pedir expansão. Pode expandir também, mas daí tem custo e tal, né? Mas daí tem que avaliar. Tá. Mas, de qualquer forma, a Shopify tem esses locais que tu cadastra, então tu consegue fazer independência desses locais, consegue criar regras de roteirização. Essas regras de roteirização, hoje a Shopify tem algumas regras que são nativas e outras regras que tu precisa do OMS para criar. Sim. Né? Então a gente cria regras personalizadas. Exemplo que eu te dei, por exemplo, eu quero, eu tenho uma regra de geolocalização e eu tenho uma regra de garantia de estoque para evitar quebra de pedido, porque na Shopify a gente consegue fazer 3 níveis de split. Split de pedido, split de faturamento, split de pagamento. O split de faturamento é se tu tem mais de um CNPJ. Então, às vezes, tu tem uma matriz e tu tem 9 filiais, né, ou 9 franquias, que cada uma tem um CNPJ. Sim. Então, tu faz a emissão fiscal, o cliente faz um pedido de R$1.000, só que 500 sai da matriz e 500 sai da filial, ou sai desse outro CNPJ. A gente consegue fazer o split de faturamento para que esse faturamento para o cliente é um pedido só, mas a gente consegue fazer o split desse faturamento para que cada CNPJ fature aquele valor específico. Sim. A gente consegue fazer o split do pedido. Então, pode fazer o split do faturamento, porém, ele pode sair de um local só ou de 2 locais. Então, vou te dar um exemplo de split de faturamento sem split de pedido. A omnicalidade da Shopify permite a vitrine infinita. Ou seja, tu tem uma loja, eu sou a matriz, e tu tem o cliente entra no e-commerce, ele compra um produto, ou ele vai na tua loja física e compra um produto lá, só que tu não tem o produto em estoque. Então eu posso mandar da matriz, só que eu faço o split de faturamento para te receber essa compra. Top. Esse é o split de faturamento. O split de pedido seria uma parte sai do galpão, outra parte sai da loja. Pode ser que ele saia só do galpão, ou pode ser que ele saia 100% da loja. Aí não tem split de pedido. Você acha que hoje a gente não teria nenhuma dificuldade, então, por exemplo, um cliente compra no e-commerce e ele busca um produto em um centro de distribuição e um segundo produto em um outro? Ele não precisa... A retirada é opcional. Sim. Cada local da Shopify pode ter a opção de ter ou não a retirada. Sim. Ela é opcional e tu dá um clique e tu habilita ou não. Sim. O split de pedido é para envio. Então tu vai... o cliente faz um pedido, ele vai receber 2 pedidos. Tá. Mercado Livre. Sim. Quando tu compra hoje no full do Mercado Livre, às vezes vem 4, 5 pacotes. Perfeito. Porque eles vêm de locais diferentes. Sim. Entende? É um pedido. Tu fez um pedido, tu foi lá e pagou R$1.000, tu recebe 4 pacotes. Por quê? Porque eles vieram de 4 lugares diferentes. Ou vieram do mesmo lugar, mas são de fornecedores diferentes. Para o cliente é um pedido. Mas por trás, a engenharia dessa regra pode splitar esse pedido e esse faturamento também. Então pode vir 2 notas, pode vir uma nota só, ou pode vir 2 pedidos ou um pedido só. Para o cliente sempre vai ser um só. E tem o split de pagamento. Que o split de pagamento que a gente desenvolveu hoje, o que está rodando na Shopify é com a Asas,
Esse split a gente consegue fazer na cabeça do pedido. Vocês que desenvolveram. A gente desenvolveu. Top. A gente pegou... É uma carência do mercado brasileiro, É uma né? carência. O split. Principalmente B2B, quem tem franquia. Tá. Né? Porque o split de pagamento que a gente desenvolveu com a Asas é no seguinte. O cliente fez um pedido, R$1.000, né? Hipotético. Só que esse pedido, ele foi splitado. Então é R$500 sai da matriz e 500 vai para aquela outra franquia ou para aquela outra loja. Sim. E aí tu quer que, em vez de tu fazer todo o recebimento durante o mês e lá no final do mês tu fazer os splits para quem for, porque daí o time financeiro fica maluco lá, fazer aquela conciliação de pagamento, Nossa, uma loucura. a gente já consegue fazer no pedido. Tá. Então se, por exemplo, geralmente o que acontece? Passa o mês... O que teve de split? Essa franquia vai receber tanto, esse foi tanto, esse foi tanto. Lá no final do mês, faz todo aquele acordo e faz os repasses. Exato. A gente faz na cabeça do pedido. Fez o pedido, já Fez repassa. o pedido, ele já repassa. Perfeito. Então, cada franquia, cada local vai ter uma conta gráfica da Asas. E aí, quando esse pedido ele é splitado, o pagamento ele já vai para essas contas gráficas já na cabeça do pedido. Que a gente chama cabeça de pedido é no momento do pedido. Tá. Não é aquela espera de um mês para fazer o repasse manual. Vamos pensar uma empresa uma indústria que está, sei lá, com 100 representantes no Brasil. Exatamente. Ele pode atuar com 10 representantes em cada estado. Exato. O representante colocou um pedido, naquele momento... O representante vai ter uma conta gráfica e já vai receber a comissão dele ali. Tá, bacana. Entendeu? Isso é possível, já está rodando já em Shopify. Já é realidade. Já está em produção, já está em cliente. Você é um cara que eu acho que é um dos dinossauros do e-commerce, né, Neu? Sou novo ainda. Você tem história pra caramba. Não. E a gente tá vendo a IA tá dominando, né? Se a gente falar de Sidekick sobre Shopify, tem sido o gerente do e-commerce, o cara que faz o planejamento, hoje a IA tá dominando tudo. Uhum. E tá apoiando muito as operações. E o que você vê de nova onda? Assim? O que você tá percebendo que o brasileiro no e-commerce a gente tá podendo pegar uma carona lá fora? O que a gente tá sendo disruptivo? E falando um pouco já, imaginando de próxima tendência, né? O que você, como um cara que é um especialista, acompanha tanto tempo o e-commerce, o que já é... Falando de IA, né, de Sidekick, isso já é... A gente fala que muito se pensou que iria haver muita conversão dentro das IAs, né, do Gemini, do ChatGPT. Eu acho que isso houve um buzz ali, né, vai com o protocolo UCP do Google, talvez isso ganha força ou não ganha, mas como próxima onda aí, o que você está imaginando? Cara, isso é um assunto polêmico, né? Mas eu acho que tem algumas frentes de como abordar esse tema, tá? Logicamente que a tecnologia ela é colocada no mercado em massa, vamos chamar assim, em cápsulas, né? A tecnologia está muito avançada e a massa, o que a gente recebe, eu vou me incluir, eu sou também um consumidor de IA. O que está disponível para a gente é uma pequena camada, porque a gente não tem inteligência ainda para atuar na profundidade que está hoje, né? Então eles vão aos poucos inserindo isso no mercado. Isso é normal, há milhares de anos isso acontece, né? Então isso aí é normal. Então o que está acontecendo de IA já está muito evoluído, só que para o mercado ainda é muito superficial, né? A Shopify ela já vem investindo em IA há muitos anos. Aquilo que eu falei de investimento de 1,7 bi de dólar, cara, a Shopify ela é maior do que a Vale e a Petrobras juntas. Sim. Então assim, o investimento de 1,7 bi de dólar é muita coisa. Ela está muito na frente. O que ela está falando de IA, o que ela tem já é muito avançado. Não tem nenhuma outra plataforma no mundo que fale de IA como a Shopify. Inclusive eu estava presente na NRF esse ano em Nova York, quando a Shopify lançou o protocolo, né? O UCP, né? Que é o Universe Commerce Protocol, junto com o Google, para poder usar os agênticos, né? Para venda do e-commerce. Então a Shopify hoje fora do Brasil, já nos Estados Unidos, já é possível vender através do ChatGPT e do Gemini, né? Através da IA. No Brasil deve chegar esse ano também, já vai chegar, porque é diferente tu pesquisar na IA e ser direcionado para um e-commerce. Isso já acontece. Outra coisa é tu transacionar dentro da IA.
Então a Shopify, ela tá nessa camada, nesse nível, tá? Isso falando IA externa da Shopify, né? Então a Shopify, ela já tá falando de IA há bastante tempo. Os agênticos, que são os agentes de IA, que a Shopify tem o dela, que é o Sidekick, que eu digo que é um copiloto, ele sabe tudo de Shopify, sabe tudo da tua loja. Aquilo ali, cara, é muito revolucionário. O que o Sidekick faz, que é criar cadastrar produto, criar metacampos e metadados, que são campos personalizados dentro da plataforma. A gente já fez várias reuniões onde eu apresentei o Sidekick. Então, criar segmentação. Cria uma segmentação de cliente, cria uma promoção. Promoções super complexas. Na nossa última reunião lá com o cliente, eu criei uma promoção super complexa. Sim. Sabe? Eu falei pro cliente, cara, me diz uma promoção hoje que tu tem dificuldade de montar na VTEX. Ele me falou, eu exatamente repliquei esse prompt no Sidekick e ele criou em menos de 1 minuto. Uma promoção que o cara nem consegue montar na plataforma atual. Extremamente complexa, cheia de regra. E a IA da Shopify criou para ele ali, em tempo real. Esse é o abismo de dimensão de uma plataforma para outra. Então, a IA da Shopify... Que é performance, né, Nil? Performance, é velocidade. É velocidade. A gente fala muito de dependência de agência, né? Hoje parece que algumas plataformas, elas dificultam ao máximo a implementação, porque o cliente vai depender de ter um suporte, de pagar um fee, de pagar... Claro. Quando ele tem uma independência de fazer ele mesmo a gestão. A Shopify tem como característica de negócio dar autonomia ao lojista. Sim. Então, assim... Eu, como agência, partner da Shopify, eu não tenho medo de dizer isso. Eu já te falei isso várias vezes em reuniões. Porque a gente sabe muito bem e a gente está de acordo com a Shopify. Eu não tenho medo de perder cliente. Tanto que eu tenho mais de 60 clientes na minha base hoje que eu atendo de gestão, de suporte e evolução. E todos esses clientes têm time próprio. Você falou uma frase que uma palavra que eu acho que é mágica no e-commerce, evolução. Né? E eu sei que a Check tem muitos projetos onde faz evolução. Desmistifica um pouco isso, porque acho que muito empresário ele não quer pagar um FII para agência, ele acha que isso é bobagem, que o time dele vai dar conta. Mas explica para a nossa audiência o quanto é importante a evolução, né? Como o e-commerce é uma máquina viva, né? Sim, boa pergunta também. Só complementando para responder a tua pergunta anterior, onde eu acho que a IA vai. Boa. Eu fiquei falando e esqueci de responder a pergunta. Mas é assim, essa nova geração, ela vai e já está interagindo com a IA de uma maneira que as gerações passadas não compreendem. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 8 anos que ele já interage falando com a IA. Ele pega o meu celular, habilita o Gemini ali e fala com o chat como se fosse uma pessoa. 8 anos. 8 anos. Então, as novas gerações, elas vão buscar por produtos, elas vão interagir no e-commerce através da IA, não mais digitando, mas por chamada de voz, por imagem, e não mais digitando. Isso é uma mudança tão grande no modelo de compra, que a tendência das IAs, dos agentes, é essa. Não vai mais existir plataforma de e-commerce tradicional como hoje. A gente só não sabe a velocidade disso. Mas as plataformas que não estiverem agênticas, que não estiverem trabalhando com IA, elas vão se tornar tão obsoletas que elas vão morrer. Você acha que vai chegar... Então essa é a tendência, tá entendendo? Assim, tô entendendo. É a venda através da IA. Pois é. Você acha que vai chegar num ponto, Enel, assim, já viajando aqui, de o seu cartão de crédito tá cadastrado lá na IA, não sei, e você fala aqui, né, compra os ingredientes para um risoto de 4 queijos. E a IA faz essa compra. Sim, você acha que vai chegar, futuramente vai chegar nisso, não, né? É que já existe isso. Já existe, na verdade. A gente só não usa, né? Fora do Brasil já existe isso. Então, a gente está desenvolvendo, inclusive, para alguns clientes, a lista de desejos, né? Onde tu coloca ali, por exemplo, no supermercado, por exemplo. Tu vai lá e coloca assim, risoto de camarão. Aí ele já faz uma busca em todo o site, já te dá todos os ingredientes de uma receita, te dá a receita,
e já bota no carrinho todos os ingredientes da receita. Isso com uma chamada de voz. Foi o Walmart que foi o primeiro que fez isso nos Estados Unidos? Cara, não... Você lembra? Não tenho certeza. Mas isso já existe, cara. Então a interação com a IA para venda no e-commerce, ela já existe, a Shopify está muito na frente disso. Tá. Por isso que eu acho importante, né? Eu acho que essa é a tendência, é realmente a venda digital através da IA. E existe toda uma discussão sobre como se posicionar na IA, né? Porque se tu chega lá pro teu chat e diz assim, ó, eu não quero mais que tu fale do Danilo, ele nunca mais vai falar de ti. Eu não quero mais comprar pneu X. Ele não vai mais te recomendar. É diferente do Google, que eu posso ficar pagando. Não tem como tu dizer pro Google que tu não quer mais falar daquele pneu. A IA, se tu bota ali uma trava, ela para e nunca mais vai falar daquilo, cara. Então assim, como é que tu se posiciona, como é que tem... É toda uma nova discussão que vai ter. O fato da Shopify estar na frente, de ser percussora nisso, ela tá na vanguarda, faz com que ela se adapte melhor no que tá por vir aí. E vai mudar bastante coisa nos próximos anos. Tá sendo muito rápido, né? A cada 6 meses o salto é gigante. Sim, né? A cada 6 meses a Shopify faz o Shopify Editions com 150 novas funcionalidades, não é atualização. Sim. É 150 novas atualizações com novas melhorias. Novas, não é atualizações, é novas melhorias. Ela atualiza com novas melhorias, 150 novas melhorias a cada 6 meses. Isso ela já vem fazendo há alguns anos. Então, a velocidade é muito grande. Aquilo que eu falei, muita gente passa despercebido, mas 1,7 bi de dólar só de investimento em infra, as pessoas não têm a mínima noção do que é isso, cara. E a velocidade com que a Shopify entra, né, na tecnologia é surreal. Quem é amante da tecnologia tem total noção do que isso representa. Agora é a gente fazer, né, o nosso trabalho como doutrinadores para dar essa dimensão para o mercado, né? E existe uma comunidade muito forte, né, de Shopify, né? O mundo inteiro, 150 países. 175 países. É a maior plataforma do mundo, né? 6 milhões de usuários únicos. Então, cara, pra gente acabar, fala um pouco tinhas me perguntado sobre ali a importância da evolução, porque muitas vezes a gente está conversando com o empresário e ele fala, mas Danilo, preciso mesmo contratar o FII da agência para evolução? Então eu queria que tu falasse com um olhar de especialista do porquê é tão importante. Não é, o trabalho não termina quando acaba, né? A implantação do e-commerce, só começa ali, né? Exatamente. Assim, é o que eu falo para todos os nossos clientes. Tu tem acompanhado a gente aí comercialmente, então tudo que eu tô falando aqui, na verdade já sabe, né? Mas transmitindo aí pro teu público, não é obrigatória a contratação da agência. Se tu tem um time que entende de e-commerce, um time forte, que conhece da plataforma, porque o e-commerce é um sistema. É um sistema que está integrado com vários sistemas. Então ele é um ecossistema. E se tu não dominar essa tecnologia, qual que é o sentido de ter um time? Sim. Ele tem que dominar a tecnologia. Se tu tem um time que domina a tecnologia, tá tudo bem. Toca sozinho com o teu time e vai voar na plataforma. O problema é que a gente vê muito time despreparado. Aí eu acho que a agência é muito importante para isso. Como eu te falei, todos os nossos clientes têm contrato com a gente de sustentação e evolução. Sim. Porque a gente trabalha como auxiliadores para eles, facilitadores, porque a gente executa mais rápido, a gente analisa melhor, a gente comete menos erros. E isso para o dia a dia é muito importante. Então assim, não é que é obrigatório, não é obrigatório. Se tu tem um time interno que domina a tecnologia, show de bola, segue e voa. Se tu não tem essa segurança, contrata uma agência com especialidade, com certificação, que já tem entrega, para ela te auxiliar a caminhar mais forte na plataforma. A gente vê vários exemplos de clientes que não faz a mínima ideia. Ele está na Shopify e não usa nem 10% do potencial da plataforma. Pois é. Então assim, eu sempre digo, né? A diferença, a Shopify é um carro de alta performance. É um Fórmula 1. Então eu sempre dou esse exemplo que é muito engraçado, mas é um exemplo real. Vamos lá, pegamos lá a Ferrari, 2 Ferraris. Uma é o Hamilton dirigindo, a outra é o Enel. 2 Ferraris, o autódromo é o mesmo, nós estamos um do lado do outro lá na pole e vamos lançar essa Ferrari para fazer uma volta rápida. É o mesmo carro, a mesma configuração, só muda o piloto. Ferrou.
quem que vai fazer melhor essa volta? A Shopify é uma Ferrari. Pois é. Ela precisa que quem esteja pilotando ela domine a tecnologia. Senão, ela vai ser um carro qualquer. É diferente entrar no dashboard e ver uma plataforma que é fácil de operar, intuitiva, para saber operar em alta performance, né? Exatamente. Completamente diferente, né? Exatamente. A Shopify ela tem essa capacidade nativa de oferecer dados estruturados, BI, né? Então, assim, o Brasil tem uma dificuldade de gerar dados. Quer dizer, não de gerar dados, porque os dados já são gerados automaticamente, mas de interpretar. Dados tem algumas camadas, na minha opinião. A camada de geração de dados, a camada de estruturação de dados, a camada de análise de dados e a camada de tomar decisões com base em dados. Por quê? O e-commerce gera dados. Mas esses dados estão estruturados? Sim. Como é que está a análise desses dados? Tu tem um puta de um BI lá gigante. Como é que tu olha esse dado e analisa ele? E a última camada, como é que tu vai tomar uma decisão com base em dados? Essas 4 camadas são fundamentais. A plataforma Check, que a gente desenvolveu, ela faz essas 4 camadas com IA. Certo. A única camada que a gente ainda não faz com IA, que vai fazer, mas ainda não faz, é a tomada de decisão com base em dados. Isso ainda é humano. Mas a gente entrega tudo. Eu te entrego dados estruturados e analisados. Então hoje, os nossos clientes, eles recebem lá da plataforma Check um relatório já com dado estruturado, analisado, para ele tomar uma decisão. Próximo passo é só essa plataforma pausar o grupo de anúncios que não converte. Exato. É que o próximo passo, que a gente já está nesse passo, na verdade, só que a gente está em beta, é a IA tomar a decisão. Ok. E tu avaliar se aquela decisão vai fazer sentido ou não para o teu negócio. Porque a IA talvez não analise o teu negócio, mas ela analisa o dado. Cara, o dado é esse, cara. Tu vai por aqui. Agora, se isso faz sentido pro teu negócio, ela ainda não consegue saber, a não ser que tenha algo muito mais estruturado. Então, essas 4 camadas de dados que a Shopify gera, que é dados principais, depois estruturar esses dados, isso é fundamental para qualquer negócio. No Brasil ainda é deficitária essa análise, né? Fora do Brasil, cara, eles só tomam decisões com base em dados. Tu pode chegar nos Estados Unidos hoje e fazer um negócio. Se tu não gerar dados e tu me comprovar, ou comprovar eles, que aquilo ali dá resultado através de dados, eles não vão fazer negócio contigo. Pode até fazer, mas é muito raro. Porque o americano, enfim, eles são muito baseados em dados. É só a gente olhar NBA. Quantos dados eles geram? Eles sabem quantos arremessos com o pé direito ele deu. Cara, eles não são malucos. É que eles só fazem dados, cara. Dados, e aquele é dados. Se tu tem um jogador que arremessa 70 vezes e faz 2, tu vai contratar esse cara? De jeito nenhum. Tu não vai. Então é desde do dado simples, que é isso, né? Até dados extremamente complexos, né? E o brasileiro tem dificuldade em analisar dados. E o e-commerce, a gente brinca que dados são o petróleo, né? Cara, dados. É que dados não mentem. Dados não mentem. Essa é a verdade. Ainda se toma muita decisão visceral no Brasil. Muita, né? Eu acho que é por aqui. Muito. E o Brasil tem aquela mística de execução e não planejamento. Se eu chegar pra ti agora, Danilão, eu tenho aqui 200 mil reais, vamos abrir um negócio. Se tu olhar pra mim e sentir uma vontade, tu vai dizer, vamos na loucura. Agora, se eu disser assim pra ti, Danilão, eu tenho um projeto aqui, cara, mas nós temos que montar um business plan. Aí tu vai dizer... Vai dar vontade de desistir umas 10 vezes, business plan, cara, mas puta, eu não sei nem fazer a primeira página. Esquece. Então, o brasileiro, ele executa, ele não planeja. Diferente de outros países, né? Então, quando tu gera dados, isso para algumas empresas não faz diferença nenhuma, porque eles não se baseiam em dados. Sim. Só que o mercado está percebendo que o e-commerce se baseia em dados. A gente tem cliente que fatura 20 milhões por mês. Esses caras não são viscerais nem a pau, não tem como tu faturar 20 milhões por mês no e-commerce sem analisar os dados. Entende? Sim. Só que muitas empresas percebem isso quando a água está batendo na bunda, outros percebem isso no crescimento olhando para o vizinho, outros... Então, o Brasil ainda está engatinhando em dados. E é aquilo, né? Se os dados que não mentem não são analisados, não servem para tomar decisões de negócios,
Então é preciso repensar mesmo qual a abordagem dos empresários para dados, né? Do gestor. Exato. E, meu irmão, queria agradecer, eu poderia ficar aqui horas falando com você. Valeu, Nil. Valeu, Daniel. Obrigado pela presença, meu irmão. Obrigado pelo Sempre convite. ótimo conversa com você. Obrigado pelo convite também, até a próxima.